Olá, queridos alunos. Aqui estamos mais uma vez, para continuar nossa aula, História da Igreja, terceiro ano, finalizando a apostila, capítulo 12, página 135. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, para que a gente possa aprender um pouco mais e finalizar, Hoje nós vamos falar um pouquinho mais da nossa igreja. Nós vem estudando desde seus primórdios, a sua origem, como o caminho que ela levou, os antepassados, chegando no Brasil, voltando, querendo aplicar sua cultura, seus costumes, sem se preocupar com o costume local. Agora, hoje nós vamos até um pouquinho mais a fundação da nossa igreja nos Estados Unidos, pela IME, e a vinda dela para o Brasil com missionários. Então vamos dar início no capítulo 12 aí. Ele dá com o título O Protestantismo Recente no Brasil. Coisas mais recentes nossa, Segunda geração pentecostal no Brasil. Vamos lá. A Igreja do Evangelho Quadrangular. O fato marcante da instituição da IEQ, Igreja do Evangelho Quadrangular, IEQ, está na pessoa de sua fundadora, Aimee Semple McPherson. Para as igrejas da época, não era permitido que uma mulher fosse constituída como pastora ou líder. Pastora, líder na pastora ou líder. Com a fundação da igreja, as mulheres puderam fazer parte do corpo diaconal das instituições. Ou seja, uma mulher ela podia acompanhar, ouvir, para participar. Pregar, ensinar, não. E a Aimee entra quebrando esse paradigma. Então ela teve muitas lutas, muitos conflitos. Continuando. A Aimee nasceu no Canadá em 1890 e se converteu em 1907. Casou-se com o missionário Robert Simplice, o qual o seguiu para a China. Com a morte do marido causada pela malária, ela retorna aos Estados Unidos. Inicia uma maratona de cruzadas pelos estados americanos, até que em 1922 recebe a visão do Evangelho Quadrangular, a visão de Ezequiel, fundando a igreja em 1923 em Los Angeles, deixa então o famoso Ângelos Templos. Ou seja, ela tem a visão, recebe a visão e põe em prática. Não é só ver e pensar, ela recebeu e pôs em prática. Devido às experiências da fundadora como missionária na China, com o marido quando ela foi, um dos pilares da IEQ internacional foi o envio de missionários para evangelização, ou seja, como ela foi para lá, para a China, com o marido dela na época, ela voltou porque ficou viúva, ela tinha no coração um envio para poder ensinar outras nações, e onde chega na gente depois, por aí mesmo. Ficou conhecida pela utilização de tendas nas praças e terrenos cedidos para as cruzadas de evangelização. Além dos 4 fundamentos do Evangelho Quadrangular, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus voltará, a Aimee fundou um instituto bíblico para ensino e a torre de oração, onde passa pessoas 24 horas orando pela nação, pelo mundo e pelos governantes. A Igreja do Evangelho Quadrangular chega ao Brasil em 1951 com o missionário americano pastor Harold Williams. O sistema de ampliação da igreja durante a década de 50 foi o que é conhecido como o período áureo das tendas, onde a chamada Cruzada Nacional de Evangelização percorre as capitais do país. As tendas é deixar pessoas para manter e cuidar dos novos convertidos. Ou seja, eles vinham, faziam seu trabalho missionário, capitais, cidades grandes, pregavam e ficavam ali um período, 15 dias, 30 dias, 2 meses, 6 meses, com a cor da região eles ficavam. E ele tinha que continuar com a sua equipe, evangelizando o Brasil. O que ele fazia? Ele levantava pessoas do Brasil mesmo para poder ficar no lugar.
discipulando, ensinando, aprendendo. Aí a igreja cresce. A igreja evangélica quadrangular, ela tem esse diferencial. Mesmo nós não sendo uma igreja brasileira, americana, a qual eu gosto muito, mas ela tem esse diferencial, ela se preocupa. Esse sistema itinerante de pregação chamou muita atenção por onde passava a Cruzada Nacional de Evangelização, a campanha pelos sinais e curas e milagres que aconteciam durante as reuniões. Eram muitas curas, muitos milagres, isso era notório e comentado. Antes da igreja chegar nos outros estados, montando as tendas, mostrando a palavra, já era conhecida, já era famosa. Então muita gente já ia querendo conhecer, de curiosidade. A partir da década de 60, os templos passam das tendas para os prédios e salões, que são usados desde então, o que a gente usa hoje. Em 2001, a igreja conta com cerca de 1.600.000 membros. Isso em 2001. Então tem 19 anos que não está atualizado. A apostila. Cerca de 3.000 ministros. Isso em 2001 também, viu? E quase 40.000 obreiros credenciados. Quem são os obreiros credenciados? São os pastores. Não são os pastores titulares superintendentes. São os pastores que estão ali ajudando, auxiliando, em campo, dando aula, ensinando. Esses são pastores? São. Porque a nossa igreja ela tem credencial. Obreiro credenciado, aspirante e ministro, que é a maior posição no nosso ministério. Só pode ser ministro quando você está à frente de uma igreja. Não de uma congregação, à frente de uma igreja. Trabalhando, desenvolvendo, crescendo. Não que seja diferente, é porque é o dom do ministério. Ministério, ministro. Amém? Continuando aí então. Falando aqui da igreja quadrangular um pouquinho mais, por experiência própria, ela se preocupa muito com o envio de missionários, como a Aimee foi uma vez, voltou para os Estados Unidos dela, para o país de origem dela, e se preocupou em enviar para o Brasil e outros países. Hoje o Brasil é uma igreja independente, tornou-se a filiar com a nossa origem nos Estados Unidos, mas ela tem autonomia. Ela envia missionários, ela faz trabalhos, ela realiza as coisas. Ela trabalha por evangelização, ela não tem um dono. Ela tem um conselho diretor, a nossa igreja quadrangular. Ela não tem um dono. Ou seja, o pastor Mário de Oliveira, reverendo Mário de Oliveira, ele não é dono da nossa igreja, que nem alguns pensam. Não, ele está como presidente da nossa igreja. Como o Jair Messias Bolsonaro está como presidente hoje, no nosso país. Numa eleição, ele pode ser tirado ou mantido, como ele tem sido mantido pelo bom trabalho que ele tem feito até aqui. Mas sempre vai ter as críticas. Um que não gosta, outro que fala mal, mas ele trabalha muito bem. Todos nós temos falhas. Então fica aqui a orientação. A igreja ela não tem dono, ela é de Jesus Cristo, nós somos a noiva, ele é o noivo. Nós estamos falando da nossa igreja mais esporadicamente. As demais denominações eu irei passar só superficialmente falando o nome, fundação e fundador. Que eu não tenho como entrar muito em detalhe, por não ser a nossa igreja, não ter muita pesquisa, até tem aqui mãos, mas vocês leem em casa a mesma apostila que vocês têm, mas eu não vou entrar em detalhe, que não é o nosso mérito aqui. É só conhecê-los, saber que elas existem. Amém? Tem a igreja Brasil para Cristo. 5 anos depois da fundação da igreja quadrangular no Brasil, o ex-diácono assembleano e pastor da própria igreja quadrangular, ele foi da Assembleia, passou para quadrangular. Manuel Melo funda a igreja Brasil para Cristo em 1956. Ou seja, então ele foi pulando até fundar sua própria igreja. Não estamos julgando, estamos comentando como foi. Igreja Evangélica Pentecostal Deus é Amor, é mais conhecido como Deus é Amor. De origem assembleana, o missionário David Miranda funda em 1962 a Igreja Pentecostal Deus é Amor, que ainda se encontra em franca expansão, principalmente nas camadas mais humildes e zonas rurais. Então nós dizemos aqui mais uma vez,
era da Assembleia e saiu e fundou sua igreja própria. Não tem pecado nisso. Só estamos comentando, cada um com a sua vida e vida que segue. Estamos aqui para pregar e para ensinar. Igreja Universal do Reino de Deus, ou a famosa IURD. Fundada em 1977 pelo então pastor Edir Macedo, é a maior representante desse segmento. Dos neopentecostais, ele é o maior segmento. E foi iniciado num corredor no bairro do Rio de Janeiro. Ou seja, ele inicia seu trabalho no corredor, num beco, pregando, evangelizando, e hoje é o que é. Tem seus lados bons e tem seus lados ruins, igual as nossas, igual todas as igrejas, igual todo ser humano. Não estou fazendo apologia nem criticando, mas temos que saber separar. Ninguém aqui no nosso meio é perfeito. Continuando, Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada em 1980 pelo missionário Romildo Ribeiro Soares, no Rio de Janeiro, hoje conhecido como R.R. Soares, o missionário R.R. Soares, como ficou conhecido, e também cunhado dono da Universal, Edir Macedo. Dono, viu? Continuando. Igreja Renascer em Cristo. Ela foi fundada em 1986 pelos fundadores Estevão Hermes e sua esposa Sônia. Ou seja, eles fundam a igreja e continuam o trabalho deles. Eles vêm também de uma separação, saindo de outra denominação. Mas essas igrejas são 100% brasileiras. Elas não têm um representante americano, que antes delas, elas podem ter lá hoje uma igreja. Mas elas são 100% brasileiras, igual nós, quadrangular. Nós somos a origem nossa é americana. A nossa igreja é brasileira aqui. Sim, totalmente independente. Não depende nada de lá, não manda nada para lá e não vem nada de lá para cá. Mas as nossas origens é americana. Mas eu amo ela e continuo com ela. Igreja Mundial do Poder de Deus. Fundada em 1998. Pouco tempo, essa é a mais recente. É a igreja neopentecostal que mais cresce no Brasil no momento, por ser a mais recente. Então, ou seja, como ela é a mais recente, ela é a que mais cresce, ela é a que mais dá destaque, ela é a que mais aparece no momento, em crescimento. Mas não quer dizer que está crescendo que tem qualidade. Nem tudo que é pequeno é ruim, nem tudo que é grande é bom. O que a gente temos que fazer, na verdade, no Evangelho, é ler a palavra, meditar e pensar. E buscar o que é melhor. Pedir a Deus para falar no nosso coração. Jejum e oração. São duas asas. Jejum e oração. Eu preciso das duas. E eu, como quadrangular, eu continuo falando. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus voltará. E faz toda uma diferença para a gente. Deus abençoe, fique com Deus, bons estudos e com certeza nos veremos mais para frente.